família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aí nesta terça-feira, né? Eu tô até perdido, cara, né? no espaço. Terça-feira aí, nessa terça-feira. Aí no final da manhã, agora que são final da manhã, início da tarde, meio-dia e meio agora, nesse exato momento, trazendo mais um vídeo para a gente falar de Vasco, para a gente falar de assuntos relacionados ao Vasco da Gama. Abrindo esse vídeo aqui, gente, para falar de umas coisas aqui, para a gente bater um papo sobre as últimas notícias, né? Estão saindo sobre a intervenção aí na SAF do Vasco, a possibilidade do Pedrinho voltar ao poder da SAF, etc e tal, né? Trazer aqui alguns detalhes, mas antes de mais nada, peço a vocês aí que deixem o joinha, o like, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar aí o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. A gente vai falar de Vasco aqui sem delongas, né? Dá uma moral aqui, pessoal, que eu tô vendo aí influenciadores, youtubers aí discutindo, batendo boca. Porra, isso não é hora de ficar batendo boca, isso não é hora de se degladiar, dizendo quem é que fala mentira, quem não fala mentira, quem conta fake news, quem não conta, que teu trabalho é horroroso, teu trabalho é para dar clickbait, teu trabalho é pobre, teu... Cara, cola aqui comigo, gente, cola aqui comigo que eu tô alheio a tudo isso aqui, sem participar desse tipo de discussão, de debate, só mastigando as notícias aqui para vocês. Aqui o meu trabalho é encaminhar notícia para vocês. Eu não sou jornalista, aqui é canal de torcedor. Aqui meu trabalho é encaminhar a notícia para vocês, fazer um resumo, tá? Para você que não tem tempo de ficar vendo na internet, procurando assuntos relacionados ao Vasco da Gama, eu pego, eu mastigo aqui para vocês e para a gente debater e para a gente reagir, né, às notícias e às coisas que estão acontecendo com o Vasco da Gama. Dá uma moral aqui, que eu estou no início de trabalho aí, porra, e o processo está muito lento, né? Pessoal, falando aqui rapidinho, porque daqui a pouco eu vou ter que trabalhar para vocês verem, né, cara? Eu tenho que conciliar, eu tenho que trabalhar fora, não consigo me dedicar 100% ao canal, por isso eu peço a ajuda de vocês. Olha, parece que o Pedrinho deve retornar ao controle da SAF do Vasco em 48 horas, tá? No final da noite de ontem saiu aí uma informação do Léo Lacerda, do Na Torcida Vascaínos. Aí eu trago a fonte aqui. O Léo Lacerda, cara, que eu acompanho ele desde 2020, tá? Desde daquela eleições lá, que derrubaram o Levenciano, que deram a rasteira lá no Levenciano e coisa e tal. Ele estava ali naquela galera ali que foi contra tudo aquilo. Ele, o Vascaíno do Cerrado. Foi quando eu comecei a acompanhar esses dois canais. E agora o Léo Lacerda está numa vibe jornalística, né? Ele, segundo ele, né? Ele dá alguns furos aqui de reportagem, de matéria. Agora ele tem pessoas junto com ele para trabalhar ali na parte de informação, né? E ele realmente tem acertado algumas coisas. Então, estou trazendo a fonte aqui, não é da minha cabeça, é o Léo Lacerda, da torcida vascaína, dizendo aí que o retorno do Pedrinho pode acontecer em até 48 horas. Parece que a equipe jurídica do Marco Lamáquia, dessa vez, entrou a galera do Lamáquia em união junto com um conjunto de advogados lá do Pedrinho, tá? Que concluiu ali uma ofensiva no judiciário para reverter a liminar, né, implementada aí pela 777, que afastou o Pedrinho aí da administração da SAF vascaína. Diz que até quarta-feira pode ocorrer, tá? Até quarta-feira, no máximo, aí pode ocorrer essa reversão, é o que todo mundo espera, e tem pessoas aí no bastidores que acham que o desfecho provável está restando apenas a formalização da decisão judicial. Diz que já está certo e só está faltando ali a formalização, cara. Chegar ali no dia marcado, né? E a justiça bater o martelo e voltar de novo ali os poderes da SAF do Vasco para o Pedrinho.
Gente, vamos aguardar, tomara que aconteça, tá? Porque olha só, eu vou ser sincero aqui para vocês. Eu sempre fui contra a venda do Vasco da Gama, lá no início, naquela época do Jorge Salgado, principalmente por quem estava por trás da venda do Vasco. Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada, Carlos Fonseca, Zeca Bulhões, toda essa trupe aí, cara, de canalhas, sabe, de safados aí que estavam por trás aí, que transformaram o Vasco da Gama em SAF, o futebol do Vasco da Gama em SAF, em sociedade anônima, empurrando a goela abaixo pelo Conselho Deliberativo, pela aprovação dos sócios, fazendo o torcedor vascaíno acreditar que aquilo ali seria, né, a melhor saída para o Vasco, que não tinha outro jeito, que o Vasco estava na falência, ia fechar as portas. Mentira, ele jogou o Vasco na Série B por 2 anos seguidos e deu aquele aspecto de terra arrasada, e por isso ali ele vendeu aquela ideia que se não vendesse o Vasco ia fechar as portas, né? O Vasco foi vendido para uma empresa estelionatária, 71, que foi a 777, aberta numa Delaware nos Estados Unidos, que ninguém sabe quem são os donos direito, né? Já apareceu o Josh Ruander ali como um cara de frente, o Dan, como é que é? Dan Strivel, alguma coisa assim, Dan Drustel, alguma coisa do tipo, não sei que lá, Maia, eu esqueci o primeiro nome desse cara, mas enfim, né? E cara, aconteceu o que aconteceu, tá? O pessoal fala da gestão temerária do Pedrinho, que está contratando jogadores aí sem um planejamento adequado, a esmo, diante de uma recuperação judicial, e que ele está fazendo um monte de besteira e tá contratando jogador aí para preço aí milionário igual um maluco e tal. O que mais a 777 fez, cara, foi contratar jogadores a preço de ouro, tá? E jogadores que não performaram e não fizeram nada. Eles aumentaram o passivo do Vasco aí em 1 bilhão e caralhada. A despesa do Vasco era 700 milhões sem recuperação judicial na época que eles pegaram o Vasco. A 777 entrou e ela conseguiu aumentar o passivo do Vasco para 1 bilhão e 300, praticamente que dobrou. Então, quem são eles para falar alguma coisa, tá? Eu não sei se a venda para o Lamáquia vai dar certo, eu não sei se vai ser uma boa, vou ser sincero para vocês. Apareceu o pai agora, né, o José Roberto Lamáquia, recentemente, dizendo que ele quer que o filho compre o Vasco, que a vontade deles é comprar o Vasco e ficar no Vasco. Ele falou que o filho dele vai morrer junto com o Vasco, que eles não vão comprar o Vasco para ser revendido depois, eles vão comprar o Vasco para tornar o Vasco numa potência, né? Segundo José Roberto Lamáquia da Crefisa, né? Ele está falando a verdade? Eu não sei. Só que assim, o que me faz acreditar é o seguinte: é porque se trata de uma empresa que a gente conhece, se trata de pessoas que a gente conhece, o José Roberto Lamáquia que a gente não conhece o filho dele, né? A gente não conhece o Marco Lamáquia, tá? Mas a gente conhece o José Roberto Lamáquia, conhece a Lila Pereira, conhece a família e tal. E tem muita gente contra, cara, essa venda. O Flamengo tá contra, né? Outros clubes estão contra, o Fluminense, todo mundo querendo se meter, a mídia o tempo todo falando de conflitos de interesse. Então tem muita gente que azede essa venda aí. Por causa de quê? Se fosse realmente para o mal do Vasco, né? Se essa venda fosse para o mal do Vasco, acho que eles não estariam contra. Eu acho que eles não estariam contra. Então eu não tenho problema nenhum, cara, de mudar de opinião, conforme vem os acontecimentos, entendeu? Conforme vai mudando as coisas. Se ontem eu era contra, hoje eu posso ser a favor. Eu não tenho problema nenhum com isso, de mudar de opinião. Se eu tiver que mudar de opinião, eu vou mudar. É outra esfera, é outro parâmetro. Tudo bem, o discurso é o mesmo, que o Vasco não tem dinheiro para contratar, que o Vasco não tem dinheiro para a próxima janela, que o Vasco só tem fluxo de caixa para 45 dias e que essa interventora está trabalhando tudo, tá? O discurso continua o mesmo, de terra arrasada.
Só que o Vasco não está caindo, não está na segunda divisão, mas pode cair, né? Então eles estão colocando esse discurso aí para poder vender o Vasco. E tem gente ainda, tem influenciador que eu vejo que ainda é contra, mesmo com tudo que está acontecendo. E esse pessoal que entrou na justiça para retomar os poderes do clube, eles não estão preocupados com os poderes do clube. Já falei isso, eles estão preocupados em não perder o controle do Vasco, continuar mamando nas tetas como eles sempre mamaram, tá? Então é isso. Por falar nisso, Marco Lamarca, né, eu esqueci até de anotar aqui na minha pauta, parece que ele vai se pronunciar esses dias aí como o novo investidor do Vasco da Gama, mostrando o projeto para a torcida. Parece que ele vai vir a público para se apresentar à torcida do Vasco, né? Acho que eles estão esperando só essa liminar cair, né? Para ele poder se apresentar, e parece que caindo essa liminar eles vão correr o quanto antes para fazer essa venda, para não ter mais problemas, cara. E ele vai aparecer ali mostrando o planejamento, o que ele tem para o nosso clube. Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? E diz que a volta do Pedrinho pode destravar, assim, 3 frentes importantes, tá? Primeiro, técnico, que a gente não sabe quem vai ser o técnico do Vasco. Era o Franklin Carvalho, aí eu não sei se vai pagar a multa rescisória do Franklin Carvalho. Uns falam que a interventora deu aval, outros falam que não sabe. De outra forma, o técnico do Botafogo também está reticente de aceitar a proposta do Vasco ou não. E apareceu o nome do Martim Anselmo, Palermo, né? Apareceu o nome do Martim Palermo, técnico argentino, que está aguardando aí uma formalização de uma proposta do Vasco da Gama, né? Vamos, não sei. Então, tem que destravar técnico, que o Vasco está sem técnico, e também o Nelson de Ossa, né? Do Real Betis, que o Vasco está fazendo proposta, tá avançado ali nas negociações, só que agora o jogador resolveu escutar outros clubes, tá? Justamente por causa do travamento ali nas negociações. O Vasco, devido a estar por uma intervenção, não consegue avançar, né, nas negociações aí com o Diossa, e agora o jogador parece que está vendo aí propostas do River Plate, propostas também do futebol grego, tem clube brasileiro também de olho aí no Nelson Diossa. Então, cara, tudo isso aí está atrapalhando. É o que eu estou falando, cara. Não é só porque é o Pedrinho, porque eu quero que venda o Vasco. Não é isso, cara. É que no atual momento foi um momento muito inoportuno que apareceu essa intervenção aí, que está travando o clube em todos os aspectos, cara. O clube está parado, o clube não anda no momento que o Vasco devia estar, sabe, fazendo um planejamento aí de meio de ano para consertar aí o caminho para o resto da temporada. Aí o Vasco não consegue fazer isso, tá? E o outro ponto também é o patrocínio Master, a Sporting Bet, que estava negociando com o Vasco, né? E tem previsão aí para assinar até o dia 1º/7, tá? O dia 1º aí de julho, né? Ou seja, amanhã, hoje é dia 30, se eu não me engano, amanhã, né? E tá na dependência disso também. E o Vasco, numa intervenção, fica complicado, né, para avançar. Pessoal, só trazendo aqui uma notícia rápida, tá? Parece que o Bahia, né, ofereceu aí cerca de 18 milhões de euros, né, no Gabriel Peck. E o Vasco, como tem 30%, né, do direito federativo do Gabriel Peck, o Vasco pode faturar aí em torno, acho que 18 milhões de reais, tá? Se eu não me engano, né? Ainda tem ali o mecanismo de solidariedade da FIFA, como clube formador e coisa e tal. O Vasco pode ainda faturar uma ferpela. Mas, cara, sinceramente, eu não queria ver o Gabriel Peck no Bahia, não. Não queria mesmo. O Gabriel Peck parece que tá bem lá, é artilheiro da equipe dele, tá vivendo uma fase boa. Eu não sei também, vai depender muito da vontade do jogador. Outro que eu quero falar é do Matheus França, né? Matheus França, o contrato dele vence hoje. O Vasco não vai exercer a opção de compra. O Matheus França, dessa forma, volta para o Crystal Palace, lá da Inglaterra. Não vai ser mais jogador do Vasco. Infelizmente, o Matheus França acordou tarde, né? Ele acordou nas últimas partidas ali, antes da parada da Copa do Mundo, principalmente na Sul-Americana, onde ele meteu até gol, jogou bem ali numa partida lá, se eu não me engano, foi contra o Olímpia do Paraguai. E, cara, só que foi muito pouco para que
pela expectativa que a torcida tinha com o Matheus França, tá, gente? Olha só essa notícia que saiu agora. Documento mostra quem assinou pela 777. Apareceu a pessoa que assina pela 777 e é uma mulher, tá? A procuração juntada ao processo foi assinada por Gil Getman, tá? Identificada no certificado como é que é? DocuSign como chefe legal officer em ambiente eletrônico vinculado à ACAP. Então, quer dizer, ela representa a ACAP. Ela é uma... Como é que eu vou dizer para você? Ela é uma gestora, uma diretora da ACAP, alguma coisa do tipo, tá? Advantage Capital Holding, LLC. Documento concede poderes ao escritório brasileiro Monteiro de Castro, tá? Setor Gucci Advogados, para representar a 777 em juízo. Estou botando o print aqui para vocês, tá? O print aqui onde mostra, né, que essa tal de Gil Getman, né, aqui representa aí a ACAP, que está atuando aí pela 777 Carioca, na verdade, né? A atuação judicial movida pela 777 Carioca no Brasil é formalizada pela assinatura de uma executiva, ela é uma executiva ligada à ACAP. Então, a tal da Gil Getman, ela é uma executiva ligada à ACAP, tá? Que deu poderes aí ao escritório brasileiro, esse escritório aí é Monteiro de Castro, tá? Para entrar com essa petição, para entrar com essa liminar, para afastar o Pedrinho dos poderes aí da SAF, da administração da SAF. Então, essa executiva aí, ela é ligada à ACAP, né? Porém, ela está atuando pela 777 Carioca, ela está como se fosse uma interventora da 777 Carioca. Olha só, cara, que coisa. E ninguém escutou falar no nome dessa mulher até hoje, ninguém sabe quem é essa mulher. Foi um levantamento aí do Dantesco, aí do podcast Cruz Maltino, né? Veio no Twitter dele, né? Colocando o nome dessa mulher aí, essa americana, como aí executiva da ACAP, que entrou ali para afastar aí o Pedrinho. Agora, quem sabe, né, cara? Se de repente essa mulher aí não é uma testa de ferro, não é ali uma pessoa que eles colocaram para representar os verdadeiros autores da causa, né? Tem que ter alguém para assinar. A verdade é essa, né? Tem que ter alguém para assinar e quem é de fato não vai querer meter a cara porque não é otário, né? Então, é complicado, cara. Vamos ver o que vai acontecer aí durante a semana, mas apareceu o nome dessa mulher aí, dessa executiva aí, essa tal de Gil, deixa eu ver se eu consigo achar o nome dela de novo, Gil Getman, tá? Essa executiva aí ligada à ACAP, que está entrando aí, está representando a 777 Carioca, né, na justiça, através desse escritório aqui, advogado aqui, o Monteiro de Castro. Então, vamos ver se o Pedrinho consegue reverter isso daí. Só para finalizar aqui, cara, o Ramon Menezes, né, ídolo aí do Vasco aí, final da década de 90, início de 2000, tá fazendo 54 anos hoje. Ele que atuou pelo Vasco da Gama de 96 ao início de 2000, também atuou em 2002 e em 2006, com 270 jogos, 220, já até não sei, cara. Minha letra é horrível. 220 jogos, 97 gols, 52 assistências. O Ramon Menezes aí, que foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão lá de um torneio lá da Itália, foi campeão carioca em 1998, ganhou muitos títulos pelo Vasco da Gama, era um exímio cobrador de faltas, inclusive, do lado do Juninho, né? Era um meio-campo clássico ali, aquele meio-campo ali, aquele meio armador ofensivo. Jogou muito pelo Vasco da Gama, cara, o Ramon Menezes. Agora chegou a ser técnico das divisões de base da seleção brasileira, completando 54 anos hoje. Felicidade, longevidade aí para o nosso Ramon. Muitos anos de vida para ele. Pessoal, o vídeo é esse dessa terça-feira. Desejo a vocês aí uma terça-feira abençoada. Fique com Deus. Saudações vascaínas. E eu fui.